Eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai conversar agora sobre nacionalidade. A aula de Direito Constitucional hoje fala justamente de nacionalidade, aula número 4 do nosso novo curso de Direito Constitucional. Vamos lá, vamos trabalhar justamente o artigo 12 e o artigo 13, além de falar de nacionalidade, a gente vai falar um pouquinho sobre o idioma brasileiro. Tudo bem? Bora, meu amigão, bora, bonitona, que chegou a hora de estudar nacionalidade no Direito Constitucional aqui no LAC Concursos. Vamos lá! Conceito de nacionalidade, um tema bacana, frequente em provas, muito frequente em provas, e cai o seguinte: a decoreba do texto constitucional é o que mais se apresenta em prova de concurso e um pouquinho de teoria. A aula foi preparada para atingir esses dois objetivos, te passar o texto e te passar também a teoria. Vamos lá? Sem medo, bora! Conceito de nacionalidade é definida como um vínculo jurídico-político. Este é um ponto super importante, que você reconhece um vínculo jurídico-político. Vínculo jurídico-político. Mas é vínculo de quem com quem? A e B? Quem é A e quem é B, né? Já vem aqui no conceito. É o vínculo jurídico-político que liga o indivíduo a um determinado Estado. Então, esse é o ponto fundamental. A nacionalidade é a ligação, é o link que o indivíduo tem com o Estado do qual ele faz parte. O Brasil, quem nasce no Brasil é brasileiro. Quem nasce no Japão é japonês. Quem nasce nos Estados Unidos é norte-americano, estadunidense, né? No Canadá, canadense, por aí vai. Esse é o vínculo dessas pessoas. Cada uma tem o seu. A regra normal é que cada um tem apenas um vínculo, mas é possível que tenhamos mais e a gente vai ver isso nessa aula, né? E o indivíduo integra o povo do Estado e assim usufrui de direitos e submete-se a obrigações. Isso aqui é um conceito interessante. Quando a gente fala em povo e em Estado, é interessante a gente relembrar o conceito de Estado, né? Quando a gente fala em Estado, um conceito contemporâneo de Estado, eu chego à ideia de povo, a ideia de território, belezinha? Território, e a ideia de governo, ok? Para alguns doutrinadores é governo soberano, e a soberania é justamente inerente à ideia de Estado. Quando eu falo em povo de um determinado Estado, eu tenho que lembrar de quem? Aqui, ó, do indivíduo. Beleza? Eu tenho que lembrar do indivíduo. Essa é a ideia de povo. O indivíduo compõe o povo que é ligado ao Estado. Existe, portanto, uma ligação desse indivíduo diretamente ao Estado. Esta ligação eu chamo de nacionalidade. A nacionalidade é o vínculo do cidadão, do indivíduo com o Estado. É diferente de naturalidade. Porque a naturalidade é o vínculo do cidadão com uma determinada cidade. Então não confunda esses dois conceitos, nacionalidade e naturalidade. Sou natural de Pato Branco, sou nacional do Brasil. Essa é a configuração aplicada ao Cabeça. O Cabeça nasceu em Pato Branco, estado do Paraná, a terra querida do Cabeça, né? Então a minha naturalidade é Pato Branco, a minha nacionalidade, meu estado soberano é o Brasil. Beleza? Ou se a gente quiser usar o termo correto e adequado, é a República Federativa do Brasil. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então agora você já sabe que a ideia de nacionalidade, o conceito de nacionalidade, é um vínculo político-jurídico que liga o indivíduo ao Estado. Você já pode chegar aí na sua roda de amigos e chegar falando bonito para eles. E aí, meu amigão, diz aí, qual é o seu vínculo jurídico-político? Seus amigos vão falar assim, nossa, que é isso? Qual é o seu vínculo jurídico-político? Solta uma dessa aí.
Porque a gente tem que ter um vínculo jurídico político, porque senão nós seremos apátridas em maltos. Olha só, aí virou loucura, né? Que é aquele que não tem pátria, aquele que não tem Estado. E a gente vai discutir isso na aula de hoje. Nacional, segundo a Constituição da República, que é quem define a nacionalidade no Brasil, nacional, segundo a Constituição da República, é o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Nós temos duas categorias de brasileiro, a de primeira classe e de segunda classe? Não, isso não existe. Brasileiro é brasileiro, não interessa se é nato ou naturalizado, não há tratamento que viole a isonomia para essas duas classes de brasileiros. Não posso dizer que eu tenho brasileiro de primeira classe porque ele é nato e de segunda classe porque ele é naturalizado. Isso é impossível juridicamente. Isso viola a garantia da igualdade. Acontece que a Constituição reserva alguns direitos apenas aos brasileiros natos, e a gente vê isso na aula de hoje. Alguns cargos públicos, por exemplo, são ocupados apenas por brasileiros natos. E essa é uma distinção, é uma discriminação tolerada pela própria Constituição da República, admissível e aceitável, ok? Por quê? Por que ela é admissível, essa discriminação? Lembra lá no artigo 5º, quando eu trabalhei o caput com vocês, que foi aquele artigo demorado, né? Mas eu trabalhei firme um ponto dizendo o seguinte: a Constituição não tolera discriminações, não é isso que está escrito no caput do artigo 5º? A Constituição não tolera discriminações, exceto aquelas discriminações que a própria Constituição prevê e admite. Esse é um exemplo. A Constituição discriminou determinados cargos, é só para brasileiro nato. Isso é discriminação, mas é uma discriminação tolerada, aceita, admitida, prevista expressamente na Constituição da República. Quando eu falo de nacional nato, eu estou falando de nacionalidade primária, nacionalidade originária, nacionalidade involuntária. E na sua prova pode aparecer quaisquer desses conceitos para tentar identificar o brasileiro nato. Se você vir numa prova dizendo assim, a nacionalidade primária de fulano de tal é a brasileira. Opa, estou falando do brasileiro nato. A nacionalidade originária do fulano de tal é brasileira. Estou falando do brasileiro nato. A nacionalidade involuntária, brasileiro nato, né? Já o naturalizado, ele pode ser classificado como nacional secundário, nacionalidade adquirida ou nacionalidade voluntária. Por que aqui involuntária? Porque quando você nasceu, você não teve, antes de nascer, ninguém chegou lá e te perguntou oficialmente se você queria nascer no Brasil ou na Jamaica, no Brasil ou na Espanha, no Brasil ou na Rússia. Você nasceu onde tinha que nascer e pronto. Não dependia da sua vontade de receber uma condição de brasileiro nato. Ou você nasceu de filhos de italianos, franceses, alemães e ninguém te questionou se você queria ter essa descendência. Você nasceu, por isso involuntária. Já a voluntária, você fala, quero ser norte-americano para votar no Trump. Ou quero votar na Hillary Clinton. Mas para isso você abre mão da sua nacionalidade primária, brasileira, e chega lá nos Estados Unidos e fala assim, ó, quero ser norte-americano. Chega na França e fala, quero ser francês. Chega no Japão e fala, quero ser nacional do Japão, quero ser japonês, né? Embora não tenha os olhinhos puxados, eu quero ser japonês. Perceba que você quer, é a tua vontade que impera. Por isso que a gente fala de nacionalidade voluntária ou adquirida. Todos esses conceitos aparecem em prova. Quando o examinador quer dificultar essa matéria, que ela é até relativamente simples dentro do direito constitucional, ele utiliza esses conceitos que mudam de doutrinador para doutrinador, de banca para banca. Então eu já te trouxe aqui os 3 mais conhecidos para ficar avisado e não correr o risco de perder uma questão simples porque não conhece conceitos, tá bom? Nacional é diferente do estrangeiro. Nacional é aquele do Brasil. Nacional é aquele que nasceu nos Estados Unidos. Nacional é o filho de italiano nascido na Itália. Esse é o nacional. O nacional é aquele que possui o vínculo jurídico-político com um determinado Estado. E quem não possui o vínculo jurídico-político com um determinado Estado é o quê? É estrangeiro. É estrangeiro. O alemão, quando chega no Brasil para passear no Brasil, ele é estrangeiro. Por quê? Porque ele não tem vínculo jurídico-político com o Brasil. A nacionalidade dele é outra, então ele é estrangeiro. Acontece que existem pessoas no mundo que são polipátridas.
Como assim, cabeça? Polipátridas? Eu lembrei de Polishop, né? Até tem um negócio que eu quero comprar lá. Então pare de lembrar do Polishop, vai estudar e ganha a grana que você precisa para comprar o que tem lá, né? Polipátrida é aquele que tem mais de uma pátria. Tem 2, 3 talvez, né? O cara que tá vinculado, ele é um cara globalizado, né? Ele é um cara do mundo. Ele é brasileiro e sei lá, italiano. Ele é brasileiro e é chinês. Ele é brasileiro e é russo ao mesmo tempo, né? Isso é o polipátrido, ele tem mais de uma pátria. A regra constitucional e a regra do direito internacional público, ela reza que cada pessoa terá um vínculo jurídico com um país. Então você tem uma nacionalidade. Acontece que há exceções na legislação brasileira e na legislação internacional que admite que uma pessoa tenha mais de uma nacionalidade. Então, e na aula de hoje a gente vê essa possibilidade, que é justamente para chegar no polipátrida, daquele que tem mais de uma pátria. E o contrário? É possível alguém não ter pátria alguma, uma pessoa despatriada, né, sem pátria? Sim. É o que a doutrina chama de apátrida ou eimaltlos. Eimaltlos é um nome horroroso que cai em prova. O examinador não fala do apátrida na prova, não fala, mas ele fala do eimaltlos para você. O que é o eimaltlos? Aquele que não tem pátria. Pô, cabeça, mas aquele que não tem pátria, não tem nacionalidade, ele é o quê? Ele é apátrida, é um cara sem vínculo jurídico-político com qualquer estado soberano. E pode, sem problema algum. Eu já peguei 2 processos no Ministério Público Federal de pessoas diferentes aqui no estado de Mato Grosso que não tinham pátria. Eles abriram mão da pátria originária deles e não queriam ter a nacionalidade brasileira, mas moravam, ou moram ainda, aqui no estado de Mato Grosso. Quando a gente foi denunciar um deles por extração de areia em leito de rio, que é um crime, na hora de qualificar eu falei, ué, e agora? É estrangeiro? Não, não é estrangeiro. Ele não tem nacionalidade, ele é apátrida. Então coloquei lá fulano de tal, identidade de estrangeiro número tal, apátrida, nascido na cidade de tal, no país tal. Pronto, residente na cidade tal aqui no Mato Grosso, né? E isso é interessante porque algumas pessoas não querem ter pátria. Exemplo, Karl Marx, Albert Einstein. Einstein nasceu na Alemanha, mas em razão dos seus sentimentos familiares, né, e sentimentos que ele tinha pela Alemanha, ele saiu da Alemanha e abriu mão da nacionalidade dele, mas também ele não se sentia à vontade de adquirir outra. Era uma apátrida, era uma pessoa sem vínculo jurídico-político com qualquer país. A Constituição da República fala de nacionalidade especificamente no artigo 12. O que eu conversei com você, meu amigão, até agora é justamente a teoria que cai em prova, tá? Durante a nossa aula do artigo 12, você vai verificar que existe um pouco mais de teoria sobre o assunto. Então eu posso dividir para você com absoluta tranquilidade que as provas de direito constitucional que pedem, que falam sobre nacionalidade, você consegue identificar na prova se ele está te perguntando sobre doutrina ou se ele está te perguntando sobre o texto da Constituição. Você tem que saber os dois. Quer passar, tem que saber os dois, tá? Não vem de mimimi dizendo que é um ou é o outro, ou tô cansado, porque enquanto você cansa, teu concorrente estuda, ele passa e você fica. E aí você vai ficar ouvindo esse cabeção aqui falar pra você. Se não for esse cabeção, é outro que vai falar. Então, na boa, entenda a doutrina e entenda a legislação. E o artigo 12, inciso 1, vai falar justamente sobre o nacional. E aqui é um ponto bacana que eu quero destacar para você, que a Constituição fez o seguinte: no artigo 12, ela colocou o inciso 1 e o inciso 2. E o legislador foi muito gente fina. No inciso 1, ele colocou todas as hipóteses de reconhecimento de brasileiro nato. E no inciso 2, colocou todas as hipóteses de reconhecimento do naturalizado, brasileiro nato. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer fazer o concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Distrito Federal. Concurso esse que já foi autorizado, nós estamos aguardando o edital ainda para 2018 e, claro, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o melhor e o maior programa de carreiras fiscais do Brasil na atualidade. Nós conseguimos aí unificar uma equipe top de linha,
uma equipe aí que está à disposição da Lá Concursos e é à sua disposição, aulas super atualizadas e aulas super competitivas, detalhadas, como você acabou de assistir. Gente, nosso curso pré-edital, ele tem um prazo de acesso de 180 dias. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Durante esse período, preste atenção, você terá direito a custo zero de todas as atualizações que forem necessárias para o concurso de fiscal aí do Distrito Federal. Inclusive o seguinte, vamos supor, você se matriculou hoje, daqui uma semana, se Deus quiser, o edital foi publicado. Se o edital for publicado e nós tivermos aí alguma divergência de conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da Lá Concursos, nós iremos fazer uma atualização a custo zero dentro do seu prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos, no nosso curso de carreiras fiscais do Distrito Federal. Nós estamos em atuação em 2018 para o concurso de fiscal também de DF, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob a coordenação do nosso grande mestre, professor André Fantoni. Tá certo, meus amigos? Espero vocês, então, aqui na Lá Concurso. Fui, tchau. Clique lá.